Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. Aqui quem fala é Paulo Ribeiro e esse é o canal Pedu Quantum, desenvolvimento expansivo para uma nova consciência. E hoje pessoal, a pedido de um inscrito do nosso canal muito especial, eu vou falar sobre um tema específico, que é o livre-arbítrio. Será que nós realmente temos o livre-arbítrio? Será que existe mesmo essa liberdade de consciência, essa liberdade de expressão, essa liberdade de viver a vida da maneira que nós quisermos, de maneira natural, sem imposição de leis, sem imposição de pessoas, sem imposição do governo e assim por diante? Será que existe o livre-arbítrio? Ou o livre-arbítrio é realmente uma mera ilusão? Então eu vou colocar aqui a minha opinião e como eu enxergo o livre-arbítrio. Então pessoal, na minha opinião, o livre-arbítrio é uma coisa muito relativa. É um conceito totalmente relativo. Porque muitas pessoas pensam que têm livre-arbítrio, mas na verdade elas não têm liberdade de escolha. O livre-arbítrio é nada menos que a liberdade de escolha. É o nosso poder de discernimento, ou de escolher dentre. Então eu quero lançar aqui uns questionamentos. Uma pessoa que, por exemplo, tem vícios, fuma, usa drogas, que bebe, será que essa pessoa tem livre-arbítrio? Será que ela está fazendo isso porque ela escolheu destruir a vida dela? Porque nós sabemos que drogas, bebidas, substâncias químicas, elas deteriorizam o nosso organismo. Então, o que faz essas pessoas a utilizarem esse tipo de substâncias, sabendo que é totalmente prejudicial à saúde? Então, na minha opinião, essas pessoas não têm livre-arbítrio. Se a pessoa tem um determinado vício, o livre-arbítrio para ela é uma ilusão, porque ela não tem o poder de escolha, o poder de escolher dentre, o poder de discernir. Então, se ela não tem o poder de escolha, ela é um escravo dos próprios hábitos. Então, eu penso que o livre-arbítrio ainda assim é uma ilusão para muitas pessoas. O livre-arbítrio, na minha concepção, ela está relacionado com autoconhecimento. Quanto mais a pessoa se conhece, quanto mais ela explora o seu eu interior, quanto mais ela mergulha dentro de si mesmo, mais o poder de livre-arbítrio dela aumenta. Ou seja, o poder de escolha, o poder do raciocínio. Porque se a gente for pensar bem, muitas pessoas acham que estão escolhendo fazer algo, mas na verdade elas estão sendo condicionadas, elas foram condicionadas a algo e sistematizaram isso na vida dela de uma maneira que ela não consegue mais parar de fazer, e ela pensa que tem livre-arbítrio, sendo que na verdade ela foi persuadida a fazer algo, a escolher algo. Por exemplo, quando nós compramos algo no shopping, por exemplo, nós nem sabemos por que estamos comprando. Isso acontece porque nós somos persuadidos de forma inconsciente ao consumismo. Então a gente está assistindo um filme, uma novela, tá assistindo alguma coisa na televisão, e quando vê, uma imagem, um flash, que a nossa visão não consegue captar, mas o nosso subconsciente capta, e aquilo fica armazenado. E quando a gente sai para um shopping, para sair, para dar um rolê, para um bar, tal, a gente compra e consome um produto achando que nós temos livre-arbítrio, que nós estamos escolhendo aquele produto, mas o que acontece é que aquele produto ele foi instalado no meu subconsciente. E a mesma coisa é feita com as emoções. Nós estamos assistindo novela,
assistindo televisão, assistindo jornais. E informações são instaladas na nossa mente de forma inconsciente, com tecnologia de persuasão muito avançada. Então, por exemplo, quando nós estamos com medo, por exemplo, não sabemos por quê, são programas que foram instalados na nossa mente que desencadeou aquele medo do nada. O que pode acontecer também é que numa pequena situação, aquilo pode desencadear num pânico total, numa crise de ansiedade ou até numa síndrome do pânico. Então, gente, vamos pensar sobre isso. Se existe realmente o livre-arbítrio. Se você está usufruindo do livre-arbítrio que é seu por direito. Porque a maioria das pessoas, eu digo que não tem livre-arbítrio, não tem capacidade de escolha e elas são autômatas. Ou seja, elas são igual robôs. Porque elas sabem o que prejudica elas, mas mesmo assim elas continuam fazendo, achando que tem liberdade, enquanto na verdade elas foram condicionadas a isso. Condicionadas através da TV, condicionadas através da religião, condicionada através do âmbito familiar. Você vai ter livre-arbítrio quando você escolher a sua religião, quando você começar a escolher os programas que você assiste, quando você dizer não para aquilo que te prejudica, quando você rever os seus conceitos, rever a sua vida, suas crenças, os seus paradigmas. Quando você começar a questionar a realidade, tudo que existe. Quando você conseguir seguir a sua intuição, a sua consciência e parar de ficar dependendo da opinião das pessoas para tudo. Quando nós formos menos codependentes das pessoas e seguirmos o nosso coração, aquilo que nós nascemos para fazer, aí sim estaremos executando o nosso livre-arbítrio. Então, quando, por exemplo, nós estipulamos algumas disciplinas para nós seguirmos, rituais, agendas, isso é uma ótima ferramenta para a gente exercitar o livre-arbítrio. Porque a gente vai estar fazendo algo que não é habitual para o nosso ego. Seguir uma agenda, seguir um ritual, seguir uma rotina, com hábitos específicos, hábitos que engrandecem e que nos libertam em vez de escravizar. Eu vou citar aqui alguns hábitos que nos libertam em vez de escravizar. Por exemplo, deixar de assistir televisão. É um hábito libertador. Deixar de ouvir músicas porcarias, velho. Porque as músicas também são ferramentas de programação do nosso subconsciente. Ter liberdade de expressar aquilo que se pensa, mas de maneira racional, não de maneira burra, igual acontece nos dias de hoje. Quando eu falo burra, é que as pessoas falam coisas sem fundamento algum, sem fundamento científico, sem fundamento religioso, sem profundidade naquilo que ela está vendo. Então ela sai falando algo sem profundidade. É a mesma coisa que aqueles cientistas de orelha de livro. Eles leem a orelha do livro, leem a sinopse do livro e já sai achando que é especialista naquilo. Então a gente tem que ter profundidade no assunto, a gente tem que mergulhar profundamente nos temas e nos conteúdos para a gente poder entender. Então a gente tem que estipular coisas que nos fazem, que nos libertemos a nossa vida. E é isso que eu queria passar hoje, pessoal. Se vocês gostaram, deixe o seu like aqui, se inscreva no nosso canal, para que nós possamos, aos poucos, nos libertar desse sistema que corrompe, que degrada a nossa mente, que degrada a nossa sociedade, que desequilibra o nosso ser e que nos tira do fluxo universal. Gratidão a todos, pessoal, e até a próxima.